Opa amigos, Fabrício aqui do canal Oração Joseph Murphy, tudo bem? Continuando a leitura do livro Telepsiquismo, do Dr. Joseph Murphy, capítulo 9. Como usar o telepsiquismo como resposta quadridimensional à oração. Desde tempos imemoriais, os sonhos têm sido para o homem motivo de fascínio e perplexidade. Nos tempos antigos, muitos pensavam que os sonhos eram mensagens dos deuses ou viagens da alma a terras distantes. No entanto, na verdade, a quarta dimensão da vida é o lugar para onde viajamos toda noite quando adormecemos. Durante o século XIX, muitos estudiosos afirmaram que os sonhos eram apenas a realização de desejos ocultos, a dramatização de recalques sexuais e outros complexos. Os professores Carl Jung e Sigmund Freud acreditavam que todos os sonhos tinham significado simbólico e que sua interpretação correta poderia revelar todos os desejos, ansiedades e frustrações do paciente. Entretanto, por meio de discussões, correspondência e entrevistas com pessoas de várias religiões e diferentes tradições culturais, cheguei à conclusão de que muitos sonhos podem ser tomados literalmente e outros constituem a resposta simbólica do subconsciente para os problemas mais sérios da pessoa que sonhou. Como o sonho ajudou a encontrar um diamante perdido? Recentemente uma mulher me disse: "O senhor pode imaginar como me senti quando, ao tirar as luvas no consultório do médico, dei por falta do meu diamante de 5 quilates." E acrescentou que havia procurado freneticamente em toda parte, na rua, no automóvel, em casa, no jardim. Tinha a impressão de que estava procurando uma agulha em um palheiro. Aconselhei-a a adotar uma técnica simples e comprovada. Imaginar que estava usando o anel e sentia a solidez, tangibilidade e naturalidade da joia. Em sua imaginação, deveria tirar o anel à noite e colocá-lo na caixa de joias, como estava acostumada a fazer toda noite. Tudo isso deveria ser um ato imaginário. Quando se deitasse para dormir, deveria repetir várias vezes sua prece favorita: "Obrigado, Pai", com o significado de que estava grata pela devolução do anel, já que não há nada perdido na mente do infinito. Na terceira noite, enquanto dormia profundamente, ela viu o anel claramente no quarto da empregada, enrolado em um pedaço de papel e escondido em um sapato velho. Ao acordar, foi até o quarto da empregada e encontrou o anel exatamente no local indicado. A empregada jurou que não havia roubado o anel e não tinha a menor ideia de como a joia havia ido parar dentro do sapato. Mais tarde confessou que havia roubado o anel e mais 50 moedas raras de valor inestimável. Essa história é mais uma prova do poder multiplicador do subconsciente. A resposta significou para a mulher muito mais do que ela havia pedido. Como uma criança transformou sua vida. Uma professora que estava casada com um ateu há muitos anos e concordava com muitas das ideias do marido, se encontrava em um estado de profunda depressão. Estava tomando tranquilizantes receitados por um especialista. Contou-me que havia sido educada em um convento
e fora profundamente religiosa até se casar. O marido ridicularizava todas as suas crenças religiosas e afirmava que não passamos de um conjunto de átomos, que nosso cérebro não passa de um computador. Ela concordava com essas ideias para evitar conflitos, mas na realidade não acreditava nelas. Finalmente, não podia mais ficar tomando remédios, pois estavam causando muitos efeitos colaterais e ela começou a perceber que o problema estava em sua mente. Falou que certa manhã ligou o rádio na estação Kiev e me ouviu falar da falta de aceitação das verdades espirituais e da influência das atitudes mentais negativas sobre a saúde física e mental. Passou a escutar meu programa todas as manhãs. Depois de 3 semanas, teve um sonho muito impressionante, na qual um menino com uma auréola em volta da cabeça a chamava repetidamente. Quando ela se dirigia a seu encontro, ele fugiu e ela não conseguia alcançá-lo. Esse sonho se repetiu durante 7 noites consecutivas. No 7º dia, o menino disse: "Quando você me alcançar, estará curada", e desapareceu. Expliquei que Carl Jung descobriu em suas pesquisas que existem certos arquétipos no inconsciente coletivo da raça humana, que são comuns a todas as pessoas. De acordo com Jung, pessoas de todas as raças e em todas as épocas têm sonhado com a criança luminosa, com o velho sábio, com a figura materna, com círculos, cruzes, serpentes e muitos outros símbolos. A criança luminosa, com uma auréola em volta da cabeça, era o símbolo de Deus, chamando-a a seu encontro. A Bíblia muitas vezes se refere à presença divina como uma criança. No momento em que você conhece o poder que existe dentro de você e decide entrar em contato com esse poder e fazer uso dele, é como se a criança estivesse nascido. Intuitivamente, ela sabia que a figura da criança queria dizer que devia voltar à comunhão com seu eu superior. Exatamente o que fez. Quando a criança voltou a aparecer, ela estava preparada para abraçá-la. O primeiro livro que estudou foi O Poder do Subconsciente, e essa leitura transformou completamente sua vida. Dissolveu o casamento e, na realidade, não era uma união, mas uma farsa. Como uma mulher encontrou a resposta para a solidão. Uma viúva profundamente deprimida e, como ela mesma disse, desesperada com a solidão, depois que o marido e os 2 filhos morreram em um desastre, encontrou a resposta meditando nas verdades do Salmo 23, 2 ou 3 vezes por dia. Uma noite ouviu uma voz. Não lembra se estava dormindo ou acordada. Ouviu distintamente uma voz que lhe falava: "Ajude os outros." Acordou sobressaltada e disse para si mesma: "Sou enfermeira e é isso mesmo que vou fazer." No dia seguinte, foi ao Hospital dos Veteranos e visitou muitos doentes. Durante uma semana, escreveu cartas para alguns, consolou outros, leu os salmos, e seu coração ficou cheio de amor e compaixão. Todos os pacientes a receberam com verdadeiro prazer. Voltou a trabalhar como enfermeira e hoje é a imagem da fé e do entusiasmo. Sente que está sendo
Sente que está sendo útil à humanidade. A voz que ouviu era a voz da intuição. O subconsciente muitas vezes se manifesta por uma voz, que ninguém pode ouvir a não ser a própria pessoa. Há milhares de anos, os Upanishads, uma coleção de tratados místicos filosóficos, ensinavam que o homem, quando sonha, se torna um criador. Robert Louis Stevenson, preocupado com a natureza ambivalente do homem, que o deixava perplexo, sonhou com uma história completa a respeito do assunto, que chamou de O Médico e o Monstro. Da mesma forma, Elias Howe estava encontrando um obstáculo aparentemente insuperável para inventar a máquina de costura, até que o subconsciente o ajudou através de um sonho, mostrando-lhe exatamente onde colocar o buraco da agulha. Um parceiro invisível. Um velho amigo meu, muito bem sucedido nos negócios e que frequentemente adquire mais de $500 mil em ações de uma única vez, disse-me em certa ocasião: "Sabe, Murphy, sou capaz de investir $500 mil sem o mínimo de receio." Esse homem me contou que toda a sua vida é governada por um guia invisível e que uma voz interior o aconselha a realizar certos investimentos e diz não a outros. Desde pequeno ele tem repetido o seguinte: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus é meu parceiro invisível e ouço claramente sua voz quando diz sim, sim, não, não. Obviamente, ele condicionou o subconsciente de tal forma que é capaz de ouvir os conselhos do seu eu superior, o que é uma forma de clarividência e clareaudiência, a faculdade de ouvir as manifestações do subconsciente. Como o alcoólico encontrou a paz interior e a liberdade. Há alguns meses tive uma entrevista com um alcoólico, cuja esposa e filho haviam morrido de câncer. Ele estava profundamente deprimido e melancólico. Expliquei-lhe que o primeiro passo para a cura seria um sincero desejo de abandonar o álcool e ele concordou. O passo seguinte seria admitir a existência de um poder infinito em seu subconsciente que se encarregaria de livrá-lo de todas as tentações e libertá-lo do vício. Sugeri-lhe que praticasse uma técnica simples várias vezes por dia. Ele deveria imaginar que eu o estava congratulando por sua tranquilidade mental e sobriedade. Continuou a fazer isso durante 2 semanas, 3 vezes por dia. Uma noite, a mulher e o filho apareceram enquanto dormia e o filho lhe disse: "Papai, queremos que você seja feliz. Nós gostamos muito de você. Somos felizes e estamos levando uma nova vida. Não chore por nós." O sonho teve sobre ele um efeito fulminante. Sentiu-se instantaneamente curado, mais tarde revelou-me: "Sinto-me livre, sinto uma paz e uma serenidade que nunca conheci, e agradeço por isso." Diz a Bíblia: "Apega-te, pois, a ele, e tem paz." Esse homem se reconciliara com o poder de seu pensamento e imaginação, e o subconsciente respondeu de uma forma que lhe trouxe imediata liberdade e paz de espírito. Como o homem escapou das selvas do Vietnã. Recentemente conversei com um jovem sargento.
Ele me contou que teve de pular de paraquedas de um avião em chamas e acabou caindo na selva, irremediavelmente perdido. Não conseguiu encontrar os companheiros que também haviam saltado. Então, recitou para si um único trecho que sabia de cor do Salmo 91, o chamado Grande Salmo de Proteção. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Depois de repetir algumas vezes esse trecho do Salmo, todo o seu medo desapareceu. Então, ocorreu um fato muito estranho. Seu irmão, que havia sido morto em combate no ano anterior, apareceu e lhe disse: "Siga-me." Conduziu até o sopé de uma montanha e acrescentou: "Fica aqui até amanhã de manhã e nada lhe acontecerá." E desapareceu. Na manhã seguinte, logo ao nascer do sol, uma patrulha o encontrou e o levou de volta para a base. Assim que esse homem superou o medo, seu subconsciente lhe respondeu sob a forma do irmão morto, sabendo que ele o obedeceria imediatamente e o seguiria. O subconsciente também sabia que a patrulha iria passar por ali na manhã seguinte. Não podemos prever as táticas do subconsciente. Lembre-se apenas de que o subconsciente só ajuda quem tem fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. A explicação que salvou um provável suicida. Uma jovem senhora que havia perdido 2 filhos no Vietnã e se sentia muito deprimida, perguntou-me por que não devia cometer suicídio. Minha explicação foi bastante simples. O problema está na mente, e a senhora é um ser mental e espiritual. A senhora não é apenas o seu corpo. Esse corpo é uma ideia da sua mente, e a senhora terá muitos corpos. Ninguém resolve um problema saindo do Rio e fugindo para São Paulo. Nossa mente nos acompanha aonde quer que vamos e, portanto, não adiantará nada pular de uma ponte. A senhora precisa enfrentar o problema em sua própria mente e resolvê-las ali mesmo. A senhora é mais importante do que qualquer problema. Expliquei-lhe que qualquer pessoa é capaz de deixar seu corpo físico e viajar milhares de quilômetros. Além disso, todos os sentidos são conservados. Podemos ver e ser vistos, podemos atravessar portas fechadas, podemos observar tudo que nos cerca e, ao mesmo tempo, contemplar nosso próprio corpo físico, no local onde o deixamos. Nesse estado, estamos usando um corpo quadridimensional, também chamado de corpo astral ou corpo sutil. Ressaltei o fato de que muitos cientistas têm escrito a respeito das excursões do homem fora de seu corpo. Descrevi as experiências e pesquisas do falecido Dr. Ronald Ward, antigo colaborador do Dr. J. B. Haine, da Universidade de Duke, que investigou numerosos casos desse tipo. Ela começou a perceber, tanto intuitiva como intelectualmente, que encontraria fora do corpo os mesmos problemas que a amarguravam, pois o corpo astral por si só, embora muito mais rarefeito e atenuado que nosso corpo físico, não é capaz de resolver nenhum problema. Pelo contrário, ela permaneceria confusa, frustrada e perplexa em seu novo corpo, que corresponderia a seus pensamentos e imagens negativos. O desejo de suicídio dessa mulher era causado por um intenso desejo de libertação e paz de espírito. O que ela realmente queria era uma vida que valesse a pena, já que a vida nunca lhe extingue. O que realmente queria era superar o obstáculo da depressão e da melancolia.
Garanti-lhe que os rapazes estavam vivendo muito bem em outra dimensão da mente e mereciam pensamentos de amor, paz, alegria e boa vontade. Eles não precisavam de pesar, tristeza e revolta. O amor sempre se rejubila com a felicidade, paz e bem-estar do próximo. Ela resolveu voltar imediatamente ao trabalho e entregar os filhos à presença divina. Desse dia em diante, sempre que pensar nos filhos, afirmava: sei que vocês estão onde Deus está, e seu amor enche as almas de vocês. Deus esteja com vocês. Ao praticar essa terapia espiritual, o amor infinito voltou a reinar em sua vida, e sua vitalidade e paz de espírito foram restaurados. Ele apacentou o seu rebanho entre os lírios, verdades de Deus, até que refresque o dia e fujam as sombras. Não se esqueça, resumo do capítulo 9. Você lembra qual é o título do capítulo 9? Como usar o telepsiquismo como resposta quadridimensional à oração. Então aqui o Dr. Murphy citou vários exemplos de pessoas que utilizaram as leis da mente, principalmente a resposta através dos sonhos, na solução de seus problemas. Vamos lá ao resumo. A quarta dimensão é o lugar para onde viajamos toda noite quando adormecemos. Muitos sonhos podem ser tomados literalmente e outros constituem a resposta simbólica do subconsciente para os problemas mais sérios da pessoa que sonhou. Uma mulher perdeu um valioso anel de diamante e não conseguia encontrá-lo. Começou a usar o anel em sua imaginação e a sentir sua solidez e tangibilidade. Antes de dormir, repetia: "Obrigada, Pai", que significava para ela que havia recebido o anel. Depois de 3 noites, enquanto dormia, viu claramente o anel onde o anel se encontrava. Havia sido roubado pela empregada. Uma mulher perdeu um valioso anel de diamante aqui. Uma mulher religiosa, casada com um ateu, sofria de frustração e ódio, reprimido pelo marido, que zombava de suas crenças religiosas. O subconsciente acorreu em seu auxílio sob a forma de um sonho, mostrando-lhe a criança luminosa, um símbolo da presença divina. Ela percebeu intuitivamente o significado do sonho e voltou à antiga comunhão com a presença divina, ficando totalmente curada. Dissolveu o casamento, que na realidade não era uma união, era uma farsa. Uma viúva se libertou da solidão meditando no Salmo 23. O subconsciente a socorreu em forma de uma voz que lhe disse: ajude os outros. Como havia estudado enfermagem, a mulher voltou imediatamente ao trabalho e foi capaz de infundir fé, amor e confiança em todos os seus pacientes. Toda a tristeza desapareceu como que por encanto. Passou a se sentir querida, amada e apreciada. E os teus ouvidos ouvirão as palavras do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Há milhares de anos, os Upanishads ensinavam que o homem, quando sonha, se torna o criador. Robert Louis Stevenson, preocupado com a natureza ambivalente do homem, sonhou com uma história completa que chamou de Um Médico e um Monstro, e hoje está traduzida para todas as línguas conhecidas. Um multimilionário acostumado a fazer grandes investimentos revelou-me que toda a sua vida é governada por um guia invisível. Ele ouve uma voz interior que diz sim a certos investimentos e não a outros. Durante anos tem condicionado seu subconsciente a responder dessa maneira.
Sua oração favorita é: Deus é meu parceiro invisível, e ouço claramente sua voz quando diz sim, sim, não, não. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Mateus capítulo 5, versículo 37. O alcoólico que desejava sinceramente se libertar do vício foi curado porque chegou a uma decisão e seu subconsciente reagiu. O homem usou a técnica simples de imaginar que eu o estava congratulando por sua tranquilidade mental e sobriedade. Essa imagem mental, que passou a sentir como se fosse verdadeiro, foi impressa em seu subconsciente, que se encarregou do resto. O subconsciente reagiu de uma forma dramática. A esposa e o filho, que haviam falecido, apareceram-lhe em sonho e o filho disse: Papai, queremos que você seja feliz. Somos felizes aqui onde estamos. Essa resposta quadridimensional teve um profundo efeito sobre o homem, que se sentiu instantaneamente curado. Um sargento americano perdido na selva do Vietnã rezou por auxílio usando uma frase do Salmo 91. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A resposta do subconsciente foi imediata. O irmão falecido apareceu e o encaminhou para um local seguro. No dia seguinte, o sargento foi encontrado por uma patrulha. Não podemos mesmo prever as táticas do subconsciente. Uma senhora que havia perdido 2 filhos no Vietnã estava disposta a se suicidar, achando que assim acabaria com a depressão. Ela aprendeu que ainda teria muitos corpos e que não somos apenas um corpo, o qual na verdade é uma ideia ou veículo de expressão para a mente e o espírito. O problema estava em sua mente e o complexo de suicídio é um desejo de liberdade e não de extinção da vida, que de qualquer forma nunca poderia ser realizado. Percebeu que teria que enfrentar o problema em sua própria mente e lá resolvê-lo, pois nossa mente nos acompanha aonde quer que vamos. Assim, entregou os filhos a Deus e passou a orar regularmente por eles, irradiando-lhes amor, paz, harmonia, liberdade e alegria. Quando pensava neles, imediatamente afirmava: Deus gosta de vocês e toma conta de vocês. Com isso, recuperou a vitalidade e a paz de espírito. Apega-te, pois, a Ele e tem paz. Jó, capítulo 22, 21. É isso aí, pessoal. Esse foi o capítulo 9 do livro Telepsiquismo do Dr. Joseph Murphy. Espero que vocês estejam gostando, acompanhando. Compartilhe esse trabalho, mostra para o YouTube a importância do canal, comentando, se inscrevendo, tocando o sininho das notificações, dando um joinha, tudo bem? E comenta aí na descrição qual livro que você leu do Dr. Murphy, tá bom? E se você não leu, comenta também. Tchau!